Hoje eu vou falar aqui uma das bases do meu trabalho. Algumas pessoas perguntam o que é a nova medicina germânica e eu vou explicar para você da onde surgiu a nova medicina germânica e como eu posso ajudar vocês através dela e outros conhecimentos também, tá bom? Então vamos lá. Para vocês entenderem, a nova medicina germânica, quem é o responsável por essa criação, quem criou é o Dr. Hammer. Ele foi o responsável pela chamada nova medicina germânica. E como ele descobriu? Após um câncer que ele teve relacionado a um trauma de morte repentina do seu filho, ele decidiu investigar a fundo as causas das doenças das pessoas. E ele descobriu fatos que nunca foram mencionados. E é através da mente, do sentimento e dos traumas que Dr. Hammer descobriu serem desenvolvidas as principais doenças que somos acometidos. Através de um longo estudo, Dr. Hammer descobriu as 5 leis biológicas que explicam todas as doenças e tudo aquilo que nós desenvolvemos, e nós sabemos que podemos sim ter uma cura natural para todos os sintomas. Tudo é baseado nos princípios biológicos naturais de cada indivíduo. E de acordo com a nova medicina germânica, as doenças, elas não são somente um resultado de um mau funcionamento da parte de um organismo, mas sim o resultado de uma situação realmente desencadeada por sentimentos, por sensações e principalmente por grandes traumas sofridos pelas pessoas. E inconscientemente, mesmo intuitivamente, nós reparamos que quando nós temos um grande estresse, muitas vezes a gente fica mal. E Dr. Hammer é um dos grandes entusiastas da influência emocional sobre as doenças físicas. Essa convicção veio, infelizmente, de uma triste experiência pessoal que marcou a vida dele, porém isso revolucionou a trajetória do que é saúde. Eu vou passar agora as 5 leis naturais e elas explicam como o estresse emocional cria estratégias de defesa para o organismo reverter uma doença física. E essas 5 leis naturais, elas vão apresentar relacionadas à saúde, porém elas podem ser aplicadas para a sua vida. A primeira lei biológica é a lei do choque. A doença, ela é um resultado contínuo de um choque acontecido na vida da pessoa de forma grave e aguda. Esse choque acaba atacando a psique, a mente, o cérebro e órgãos referentes. Então, toda doença, ela origina através de algo que aconteceu de forma repentina e não esperada. E quanto mais intenso for o trauma naquele momento, mais é intenso o sintoma ou a doença. Agora, a segunda lei biológica. O indivíduo, ele tem pensamentos recorrentes sobre o trauma psicológico. Quando o trauma é superado, o corpo ele revive e sofre alterações no corpo, como cansaço, inflamação, alterações na pressão cardíaca e mesmo nos tecidos do nosso corpo. Isso, por exemplo, acaba justificando porque ocorre dores no nosso corpo após, por exemplo, uma situação de estresse, uma dor de cabeça ou mesmo uma inflamação. Normalmente, as doenças elas estão relacionadas a essa segunda fase, todos os sintomas que nos apresentamos. Nós temos a terceira lei biológica. A terceira lei biológica, ela está representada por uma ordem biológica, ou seja, nós temos 3 tecidos principais no nosso corpo que formam todo o nosso organismo, só que esses 3 tecidos têm uma ordem, então cada tecido ele é referente, representa uma situação vivenciada e o seu corpo, na hora que você tem um choque, na hora que você tem um conflito, que é a primeira lei, ele vai exatamente fragilizar nesse tecido relacionado. Então a natureza do nosso organismo é muito sábio. A quarta lei biológica é como se fosse uma quebra de paradigma. Nós falamos sobre os micro-organismos. Eles restabelecem uma relação de saúde com o nosso corpo. Esta lei mostra pra gente que os micro-organismos fazem parte das defesas e da restauração do nosso corpo. Então, quando você tem uma enfermidade, a cura é comandada pelo cérebro, porém ela é fagocitada, ou seja, ela é restaurada com a ajuda dos micro-organismos. Então, nem todos os micro-organismos, bactérias e vírus fazem mal para o nosso organismo. Eles fazem parte da sobrevivência da nossa natureza. A quinta lei biológica mostra que as doenças, elas fazem parte de um processo de evolução. Ou seja, as doenças, elas são instintos de sobrevivência. São programas de sobrevivência
que o seu corpo ele vai responder de acordo como ele sente aquela vivência. Então, nossas emoções são os principais meios de a gente perceber como nós estamos vivendo e como o nosso corpo vai reagir diante a esse fator. Lembrando que se você tem, por exemplo, 5 pessoas vivenciando o mesmo conflito, podem ocorrer 5 bloqueios em órgãos diferentes. Então, essa forma de agir é porque cada pessoa tem uma percepção relacionada à situação que está vivendo diferente. Por exemplo, num assalto, uma pessoa que vivencia um assalto pode ter medo, a outra pode ter raiva, a outra pode ter medo de morte, né? Então, cada um vai reagir em órgãos diferentes, cada um vai sentir no seu corpo sintomas diferentes. E isso está relacionado com a nova medicina germânica, que são mapas externos de estudo, e cada sintoma está relacionado a 137 critérios de acerto, ou seja, ela é muito específica e você pode aprender através dos meus vídeos e através das minhas dicas que eu sempre falo nos estudos da nova medicina. Espero que você tenha compreendido um pouquinho mais o que é nova medicina germânica, quais são as bases de estudo. Lembrando que a principal base é a embriologia, que é estuda do feto, porém você não precisa ser profissional da saúde, médico, para você realmente compreender a nova medicina. Ela pode com certeza te ajudar. Um grande abraço!